começou a vingança de Xandão. Graças a Deus, quem assiste as nossas lives sabe muito bem que nós temos uma certa capacidade de previsão, tá? Eu e o junto da galera discutindo aqui as coisas, a gente faz certas previsões e avisa coisas que vão acontecer. É fato, ontem começou a CPMI do golpe do dia 8, a CPMI das manifestações do dia 8 e tal. E o que aconteceu? A gente já havia falado, a escalação que a oposição colocou é muito fraca. Os nomes que haviam sido posicionados pela oposição não iam conseguir fazer frente aos nomes da situação, aos nomes do governo. E mais, e esse é o grande problema, esta será uma CPMI pautada pelo STF. Ou seja, o STF, ele, através de vazamentos, através de ações da Polícia Federal, em consonância com o inquérito tocado pelo Alexandre de Moraes, eles vão movendo as peças do xadrez e constrangendo certos parlamentares ali presentes, ou certas lideranças, inclusive o senhor Jair Bolsonaro, verdade precisa ser dita. Então o que tá rolando? Tá? Ontem, como vocês viram, do nada, como num triste, o senhor André Fernandes, um deputado federal pelo Ceará, não exatamente um dos homens mais brilhantes da nossa república, ele a Polícia Federal revelou que ele teve participação direta e ativa nas organizações e convocações do ato do dia 8. Assim como ele, inúmeros outros parlamentares também estão, vamos dizer assim, arrolados ali na manifestação, ou existem documentos, áudios, materiais, conversas que comprovam os vínculos entre eles e essas manifestações. O que faz com que, novamente, a CPI, toda vez que a oposição conseguir puxar ela para um lado, vai vir um fato e esse fato pauta ela tudo de novo. Ou seja, agora nós temos o parlamentar que convocou a CPI do dia 8, que foi o André Fernandes o primeiro a fazer essa convocação, sendo arrolado agora como parte dos organizadores. O que é um desastre. E aí eu pergunto, por que diabos o André Fernandes, sabendo disso, por que ele se colocou como parte? Por que ele até brigou? Vamos lembrar, houve uma grande discussão, quem seriam os homens... Pra que ele se colocou nessa posição constrangedora, tá? Ao mesmo tempo, tá? O Beraldo até comentou isso na Jovem Pan mais cedo, no Jornal da Manhã. Você vê como é que são. O TSE, que não é o inquérito do Alexandre de Moraes, mas que é uma instância hoje administrada por ele, foi lá e condenou a Carla Zambelli, que está participando do processo de organização de manifestações. Eu vou tratar de manifestações aqui. Eles condenaram ela lá por alguma fake news, alguma coisa assim. E essas coisas vão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, fazendo com que o debate seja pautado pelo judiciário, fortalecendo o poder executivo numa disputa que acontece no legislativo. A coisa ficou tão desproporcional na CPMI do dia 8 que agora a turma da oposição já fala em fazer um relatório alternativo. Vamos fazer um relatório alternativo, um relatório para muito além do que está sendo tocado ali no relatório oficial, porque o relatório oficial já vai ser viciado, ou seja, virou uma CPMI em que o pessoal já sabe que vai perder desde o começo. Nós fomos favoráveis à montagem da CPMI, até pressionamos, mas certa falta de inteligência na forma como foi escalado o time e na forma como foi construído com os outros partidos, especialmente os partidos meio perdidos ali do centro, fez com que a balança pendesse pro governo. E pode ser que a gente tenha um show de horrores, tá? E o começo da tão propalada perseguição à oposição acontecendo no meio dessa CPI. E veja, olha só, eu acho que as pessoas que participaram dessas convocações golpistas têm que ser punidas. Mas hoje a desproporção de poder é tão grande entre situação e oposição que eu não gostaria sequer de ver um cara como André Fernandes, André Fernandes sendo punido numa história dessas. Veja só que desgraça. Ele já falou tanta besteira nossa, mas agora a oposição tá toda acuada, tá toda machucada. E mais, o que eu percebo cada vez mais é que a oposição institucional, de fato, tem muito medo do senhor Alexandre de Moraes. E aí entra a segunda parte que eu quero colocar, que é listar o que aconteceu ontem. Ontem, como vocês viram, foi orquestrada uma tentativa de destruição de reputação tosca por parte do bolsonarismo, mormente perfis pequenos e médios de Twitter, alguns poucos canais de YouTube, o parlamentar derrotado na última eleição, o Fernando Holliday, o Kim Paim, direto da Austrália, com suas orelhas de abano e seu formato de um rato, e eles ficaram lá, não vamos pra manifestação com o MBL, não sei o que, tentando jogar a culpa no MBL, depois não vem pra rua, alguns deles atacando diretamente o Deltan Dallagnol, mas no final do dia foi necessário o próprio Bolsonaro, num evento, fazer a chamada. Não é pra ir à manifestação, o foco é na CPMI do dia 8, e aí eu vou retornar essa questão da CPMI do dia 8, que é o Bolsonaro, porque nós precisamos responder o Bolsonaro. E é isso aí, não vamos ficar indo pra rua aí e tal. Os bolsonaristas ficaram soltando aqueles memes do tipo, só saiu na rua se o Bolsonaro mandar, o que é uma das coisas mais humilhantes que você pode fazer.
né? Basicamente você está se colocando na posição de um lacaio, de um puxa-saco. A chamada do Bolsonaro a não ir à manifestação gerou a hashtag que eles ficaram tentando puxar ali. Dia 4 eu não vou. Eu numa campanha de esvaziamento de uma manifestação que, como não tem o Bolsonaro como seu tema central, demonstra diretamente que o bolsonarismo é sobre controle sobre os corações e mentes de todo mundo da oposição. Isso não está sendo tocado por toda a oposição, tá? Porque tem gente da oposição convocando, inclusive da oposição bolsonarista, isso precisa ser colocado. Eu vi Janaína Pascoal criticando isso, eu vi Carla Zambelli criticando isso. O Marcel Van Hatten, que é bolsonarista, está convocando manifestação. Uma série de figuras que estão ali no PL estão querendo manifestação, até porque, vamos voltar porque eu falei no começo, aí vocês vão entender. O Alexandre de Moraes continua fazendo as coisas ao arrepio da lei. O Alexandre de Moraes e o STF vão continuar o processo persecutório deles sobre a oposição. A CPMI que o Bolsonaro visou, vamos focar na CPMI. Focar pra quê, Bolsonaro? A CPMI já tá provada que é uma derrota. Você dizia que você não conseguia governar e vivia convocando manifestações que ficavam cultuando você, te chamando de imbrochável. Aí quando a manifestação não tem um foco em você, mas tem foco, por exemplo, no Deltan Dallagnol, tem foco nas censuras, na censura a humoristas como o Léo Lins, aí você não quer, porque a gente sabe o que tá acontecendo. Você, mais uma vez, está negociando com o STF a própria sobrevivência. E aí uma manifestação agora que possa aumentar a tensão entre o que a gente chama de oposição e o STF, aí é ruim pra você, né? Então, e isso só apenas reforça o que nós estamos falando há anos, que o Bolsonaro faz o seguinte jogo com o STF. Às vezes ele organiza manifestações pra mostrar força, pra depois sentar e negociar. Agora ele está nessa negociação. Não à toa, é o mesmo Bolsonaro que voltou pro Brasil, não quero ser líder da oposição, depois quero ficar quieto na minha. Agora, recentemente, fez uma declaração, temos que contribuir aí com o governo Lula, o arcabouço fiscal. Aí o PL vota, entrega 30 votos para o arcabouço fiscal do Lula. E agora o Bolsonaro que desconvoca uma manifestação contra o governo federal. Eu poderia aqui ficar, a gente talvez trate disso no programa, comentando os ataques ridículos tocados pelo Topodídio lá da Austrália, lá, o Kim Paim, pelo meu ex-amigo Fernando Holliday, cumprindo esse papel deplorável. Mas esses caras só estão terceirizando o trabalho que é feito pelo Jair Bolsonaro, pelo seu filho Carlos. Não é nem o bolsonarismo inteiro. Não falo mais do PL, não falo da oposição. Falo de um pequeno grupo que quer culto à personalidade do Jair e um bom acordo com a Suprema Corte para tentar salvar esse cara que só foi danoso para aquilo que a gente chama de direita. Por quê? Porque a gente tá vendo, olha só, vai rolar nas próximas 1 ou 2 semanas a discussão no STF para nos censurar, porque o PL 2630 não andou na Câmara. E aí não vai ter nenhuma manifestação antes, ou seja, vão censurar a gente e o que esse Bolsonaro tá falando é o seguinte, dane-se! Pegaram lá um parlamentar dele, o André Fernandes, e o Bolsonaro, não é pra ir pra rua! Eles querem que você fique de boca calada e não possa falar nada, não possa nem protestar. Não saia. Pra sair a rua tem que ser com ele. Não caiam nesse papo. Isso é papo de pilantra. É papo de canalha. E aí acham que botam um bando de retardado no Twitter xingando que alguém vai mudar. Ninguém vai mudar de opinião. A gente já tem anticorpo, a gente tá vacinado com relação a essa gentalha há meses. Ninguém liga. Agora, me assusta, isso sim, a capacidade de certas pessoas, de brasileiros por aí, caírem nessa conversa mole. A capacidade de submissão do brasileiro. O que deixa claro que nunca foi por causa, nunca foi por pauta, nunca foi pela bandeirinha do Brasil que muita gente gosta de ficar ostentando. Sempre foi pelo culto, pela idolatria e pela submissão. Ninguém tem condição ali de criticar qualquer lulista quando se comporta como um lacaio desse jeito.